E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual que é o horário que você vai ver esse vídeo, mas hoje a gente vai falar de algo um pouquinho diferente. Eu não vejo assim com frequência, né, com uma grande frequência, as pessoas falando a respeito disso, mas é algo que faz parte do meu setup, né? Isso daí, não sei se muitas pessoas usam, na realidade, acho que poucas pessoas usam um setup dessa maneira, mas eu acho legal. Dentro do meu setup, eu sigo essa regra, né? Então, o que que é? Do que eu estou falando? Então, hoje a gente vai falar de retângulo, tá? Eu já fiz um vídeo sobre retângulo, que está disponível lá no YouTube. E só que hoje é um pouquinho diferente, é sobre a ruptura, sobre o rompimento da resistência, ou seja, do suporte, para uma operação, né? Para quando eu vou entrar numa operação. Me baseando no quê? Me baseando no estudo de Fibonacci. Então, por isso que é diferente. Porque hoje a gente usa o Fibonacci para uma retração ou para uma projeção, né? Então, a gente usa ali no pivô, a gente usa para ver o quanto retraiu da perna de impulsão, né? Então, a gente tem a perna de impulsão, depois a gente tem a correção dessa perna de impulsão, quanto vai retrair, né? Sobre essa perna de impulsão. Então, você também pode usar o Fibonacci para o retângulo, né? Então, é isso que eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu utilizei basicamente a mesma apresentação que eu já tinha feito do retângulo, né? Para todos os vídeos aqui eu faço um PowerPoint para ter a parte teórica, né? Então, basicamente, eu não vou falar muito aqui sobre retângulo, porque já tem um vídeo específico do retângulo, né? O que é retângulo, os pontos do retângulo, ou seja, para ser considerado um retângulo, você tem que ter 4 pontos, né? 2 máximas, 2 mínimas. Então, você tem um retângulo, você tem uma consolidação, volume, direção do rompimento, confirmação do rompimento, questão do volume, retorno ao rompimento, que é o pullback, um movimento interessantíssimo para você poder entrar na operação. Mas eu quero focar nisso daqui, Fibonacci dentro de um retângulo, dentro de uma consolidação, tá? Então, é isso que a gente vai nos dedicar com esse vídeo. Nosso tempo para hoje vai ser sobre Fibonacci na consolidação. Assim como podemos mensurar a correção no preço pelas retrações de Fibo, podemos também mensurar a correção no tempo, mas fazendo a contagem dos candles, né? Imagina que observamos uma perna de impulso, ou seja, uma perna de alta, ou seja, uma perna de baixa, então se faz uma perna impulsiva, tá? Perna anterior à consolidação com 16 candles. Então, imagine que você tem uma, vamos pensar na alta, imagine que fez uma formação de uma perna de alta, dentro dessa perna de alta você tem 16 candles, tá? Ou você conta no dedo mesmo, ou você conta com a cruz do Profit, tá? E sempre lembrando que o Profit, você tem que aumentar um número, ou seja, está aparecendo na ferramenta 15, você adiciona mais um, são 16 candles que tem ali. O Profit tem esse erro. Mas vamos imaginar que a gente tem uma perna impulsiva, né, com 16 candles. Então, baseado nesses 16 candles, que a gente vai fazer o nosso cálculo de Fibonacci, tá? Então, tem 3 exemplos aqui. Uma correção no tempo de 38,2% equivale a 6 candles. Ou seja, tem uma perna de impulsão com 16 candles, aí veio a minha consolidação, correto? Que é uma lateralização. Até 6 candles, esse movimento do retângulo, ele representa 38,2% do Fibonacci, tá? Se eu tiver 8 candles, ele representa 50% do movimento do Fibonacci, da perna de 16, tá? Ou seja, 50% daquela perna. Ele formou aqui no retângulo. Se eu tiver 10 candles, esse movimento do retângulo, ele já representa 61,8% da perna de impulsão. Ou seja, essa formação de retângulo, ela já tem 61,8% do tamanho da de 16, tá? Então, você pode fazer esse estudo dentro dessa consolidação, porque muitas pessoas perguntam assim,
Guilherme, em que momento que é interessante eu considerar que, de fato, aquele retângulo ele foi rompido, né? Porque muitas vezes eu sofro com um falso rompimento. Então é importante você criar algumas estruturas dentro do seu setup. Exemplo, eu só vou considerar que aquilo é um retângulo, é uma consolidação, se tiver no mínimo 5 candles. Se eu vou considerar que aquilo é um retângulo, uma consolidação, se tiver 10 candles, ou só vou entrar dentro, eu só vou pensar em operar um retângulo se tiver com 10 candles, uma consolidação mais robusta. Enfim, você cria esse setup, tá? Então, a gente vai verificar essa questão do Fibonacci dentro da formação de retângulo, tá? Essa contagem pode ser feita através da contagem do Profit, que é o uso daquela cruz, como eu comentei, ou no próprio dedo. Você vai contando o quanto de candle tem na perna impulsiva e fazer o cálculo depois na calculadora. Até deixei a fórmula aqui, tá? E sempre arredonde para mais. No caso aqui, ó, 9,8888. Cara, 10 candles, tá? Ou seja, dos 5, depois da casa aqui, depois da vírgula, né? Você arredonda, acima de 5 aqui, você já arredonda para 10, tá? Então, vamos supor, 9,5. Beleza, considera 9 candles. 9,6. Aí você já considera 10 candles. Então, arredonda para cima, daí, acima do, após a vírgula, 6 para cima, tá? Então, essa casa aqui, sendo 6, ou seja, arredonda para cima. Gosto muito de operar a correção de 50%, tá? Ou seja, dentro de uma formação da minha perna impulsiva, tem 16 candles, formou 8 candles no meu retângulo, eu já começo a ficar de olho naquele estouro que possivelmente pode vir a acontecer no retângulo, tá? Então eu já começo a ficar de olho. Ou seja, até 7 candles não há interesse de eu operar, tá? Do oitavo para frente eu já entendo que aquela formação de retângulo já é uma formação que já está mais uma musculatura maior, ou seja, já teve uma consolidação muito forte. A probabilidade de vir um rompimento da resistência e não um falso rompimento, ele é maior, tá? Porque ele já está há bastante tempo consolidado. Então, dentro daquela formação, dentro do meu setup, eu espero basicamente 8 candles, que seria 50% da minha perna de 16 candles, da minha perna de impulsão, para aí sim eu entender que quando estourar é um movimento mais forte, ou seja, eu não vou sofrer com um falso movimento, um falso rompimento, tá? Então, gosto muito de operar a correção de 50%, isso demonstra a maturidade ideal da correção, ou seja, correção do tempo, né? Isso sugere um forte movimento para romper a estrutura da formação gráfica, foi o que eu comentei. Então, o que eu vou fazer agora? Então, vamos projetar aqui, ó, minha tela do Profit. E eu separei alguns casos para vocês entenderem como que seria essa questão na prática, tá? Então, assim, tenha a fórmula escrita no caderninho aí, até vocês memorizarem, mas basicamente, o que que a gente tem aqui, né? Então, observem aqui, ó, peguei Porto Belo, deixa eu colocar aqui no canto. Então, o que que a gente tem? Eu tenho um fundo até um topo. Este movimento, ele representa 63 candles. Tudo bem? Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha calculadora. Então, eu pego aqui 63 vezes 0,618. Por que 0,618? Que é o 61,8%. Vezes o quê? Vezes a quantidade de candles que eu tenho na minha perna impulsiva. Tá? Igual 38,9, ou seja, vou arredondar para cima, tá? Aqui dentro, se eu tiver 39 candles, esta formação, esta consolidação, ela já representa 61,8% da minha correção. Ou seja, a gente não fala que quando nós fazemos uma retração, vou colocar uma retração, a gente não fala que quando há uma retração, se
o preço, ele chega e retrai, ele chega e faz esse movimento, ele retrai até o 61,8%, a gente não fala que, tecnicamente, aqui é um ponto de compra? Na perna de retração, daí vou ter uma perna de impulsão. A gente fala que quando bate aqui no 61,8%, tecnicamente é uma oportunidade de compra, certo? Ou seja, a probabilidade de vir testar o 61,8% e bater aí para cima, ela é grande. Por quê? Esse daqui é o último suporte dos 3 níveis que a gente tem aqui do Fibonacci, correto? Então, pensem dessa maneira para também a consolidação. Então, o que aconteceu aqui? Na minha perna de impulsão, eu tive 63 candles contado no dedo, ou pode contar aqui através da ferramentinha aqui, ó, de cruz, que vai aparecer a quantidade, você adiciona um a mais, tá? Aí o que aconteceu? Eu fiquei observando este movimento aqui da consolidação. Então, esse movimento ele fez lá o 38, ele fez o 50%, aí ele chegou e veio fazer o 61,8%. Ele fez um movimento do 61,8% dentro dessa congestão, e o que aconteceu? Paulada para cima, né? A hora que bateu no 61,8% da retração, ó, aqui fica mais claro para vocês enxergarem. O que aconteceu? Paulada para cima, né? Então, a gente tem aqui, ó, 38 mais 1, 39 candles, ou seja, 61,8%, que foi meu movimento lateral, Fibonacci. Deu 61,8%? Paulada para cima, tá? Entenderam a lógica do negócio? B3SA3 também, ó. Deixa eu separar um aqui, ó. Deixa eu reduzir aqui, ó. Então, ó, minha perna, isso daqui serve para alta ou para baixa, tá? Indiferente a formação, está indo para cima, está indo para baixo, o importante é aqui, ó, esta formação, tá? Então, vamos supor, eu tenho aqui minha perna de impulsão, do fundo até o topo, eu tenho 67 candles, tá? Então, 67 candles, vem aqui na minha calculadora, vou fazer o quê? 67, que é a quantidade de candles que eu tenho, vezes 0,618, 41 candles. Aqui a casa, depois da vírgula, está 4, não vou arredondar para cima, porque ainda está abaixo do 5. Se tivesse 6 aqui, eu iria colocar 42. Então, o que aconteceu aqui? Dentro dessa estrutura, eu tenho 41 candles. O que aconteceu? No 42º candle, paulada para cima. Ou seja, mesma coisa do caso de Porto Belo. Então, ficou consolidando, ó. Consolidando, consolidando, consolidando. Bateu no 61,8%, estourou para cima, tá? Então, são lógicas, estruturas, setups em que você vai adaptando para você começar a adquirir confiança em rompimentos, né? Então, fica criando essas condições, fazendo backtest para você adquirir essa confiança, né? Aí vamos supor o seguinte, 67 vezes 0,50 são 33 candles, ou seja, vamos ver onde estão os 33 candles. Daqui até aqui, daqui até aqui, ó, até aqui, ó. 32, né? Porque mais um 33. Até aqui, ó, tava em 50% de Fibonacci. Até aqui estava no 50% de Fibonacci, né? Então aqui, ó, eu já começo a ficar de olho para ver se vai dar algum sinal de estouro ou não, de rompimento ou não. Não aconteceu nada, não teve sinal. Então, o que eu deduzo aqui? Vou esperar mais um movimento para ver se no 61,8% eu enxergo algum sinal de rompimento, tá? E para eu saber que eu preciso ter 41 candles, eu não, aqui eu já começo a observar, né? Pô, aqui eu já tenho 34, 33, 35 candles, né? Não aconteceu nada. Então eu vou esperar o movimento do preço andar mais um pouco. Quando chegar no 40º, mais ou menos, candle, eu começo a ficar mais de olho nessa formação. E eu começo a analisar os candles também.
né? Então, eu sei que no 61,8%, eu preciso ter 41 candles para formar o 61,8%, que é o último nível do Fibonacci, tá? Então, você começa a criar esses setups. Em show, o que tem aqui em show? Show temos aqui, ó, uma perna de impulsão de 17 candles. Aqui dentro a gente tem 12 candles. Vamos ver. 17 vezes 0 pontos. Vamos fazer meio aqui, ó. 17 vezes 0,50. Eu teria aqui, ó, um movimento de 50%. Eu teria que ter 8 candles. Aqui eu não tenho 8, aqui eu tenho 12. Então, vamos ver. 17 vezes 17 vezes 0,16. Tenho 10 candles, tá? Mas aqui eu tenho 12, mas olha que interessante, ó. Tenho 12 candles aqui, certo? O meu movimento de 61,8%, no décimo, já deveria estourar. Só que ele não estourou. Então, você precisa considerar também essas margens, né? Então, ele estourou com 12. Então, ele estourou um pouquinho mais acima do 61,8%. Mas no décimo candle, você já começa a ficar de olho, né? No décimo candle, você você está com 6 candles aqui, ó. Entenda que você está com 6 candles, você não está com 10, está com 6. Fala assim, putz, o 61,8% são 10 candles dentro dessa estrutura. Então, a probabilidade de estourar esse rompimento no décimo ou 11º candle já é maior, já é grande. E quando estourar, vai estourar com uma robustez maior, né? Você já começa a ficar de olho dentro dessa estrutura, dentro dessa formação. O que aconteceu nesse caso? Ele não estourou com 10, nem estourou com 11, ele estourou com 12. Mas você já estava de olho dentro dessa formação. E observem que é importante vocês se atentarem ao seguinte, também a estrutura do rompimento. A estrutura do rompimento, quando ele rompe com essa lógica do 61,8, de 50% do Fibonacci, quando ele rompe, ele não tem um falso rompimento. Ele vai e rompe de verdade, porque ele já teve força, ele já teve tempo suficiente para ficar adquirindo estrutura, adquirindo força para o rompimento. Ou seja, o rompimento que vai vir a acontecer é um rompimento que tem uma probabilidade maior de não ser um falso rompimento, que muitas vezes acontece. Por quê? Muitas vezes o que a gente faz de errado? A gente tem uma estrutura aqui, ó, de retângulo, em que a gente tem um teste na resistência, um teste no suporte, um teste na resistência. Certo? 1, 2, mais 1, 2. Certo? Que são os 4 toques. Então aqui a gente já tem um retângulo. Aí o que a gente faz? A gente entra aqui, ó, nesse estouro aqui da resistência. Mas observem que esse movimento ele está extremamente fraco ainda, porque ele só testou 1, 2, né? E quando a gente tem um movimento de 50% da projeção ou do 61,8%, a gente repara que ele não testa 1 ou 2, ele testa 1, 2, 3, 4, entendeu? Então, quanto mais vezes testar estas regiões, quando estourar, a probabilidade de ser um falso rompimento, ela reduz. Ela reduz. Então, tomem cuidado quando vocês forem fazer operações de retângulo, né? E forem poucos testes, né? Poucos testes. Porque a probabilidade de ser um falso rompimento, ela é maior, tá? Então, esse vídeo, eu estou trazendo para vocês algo que, sim, eu converso com várias pessoas. São poucas pessoas que têm um setup desse, que fazem essa análise da estrutura do retângulo com esse cálculo do Fibonacci, tá? Com o cálculo utilizando a fórmula do Fibonacci. Então, eu faço e vou seguindo dessa maneira para fazer os meus setups de retângulo, que eu gosto bastante de fazer setup de retângulo de consolidação. E o mínimo que eu espero é sempre os 50%. Ou seja,
que eu vou fazer? Eu sempre vou o quê? Vou contar a minha perna que antecede a formação, ou seja, vou contar essa perna e vou ver. Esta perna aqui, ela tem 10 candles, certo? Ela tem 10 candles, exemplo. Ela tem 10 candles. Para eu ter uma consolidação de 50% do FIBO, então eu espero ter quantos candles? Ah, espero ter 6. Ah, então beleza. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, deu 6. O que eu faço? Já começo a ficar de olho naquele retângulo. Porque eu já entendo que ele está numa estrutura saudável, né? Até 4 candles, eu nem olho. Porque nem chegou no meu 50% do Fibonacci ainda, tá? Deu 5, deu 6, opa, já está numa estrutura saudável, já está 50% de consolidação aqui referente à perna de impulsão, o movimento prévio. Então eu já começo a entender que aquela estrutura ela já está adquirindo força, ela já está no movimento mais robusto. Então, quando vir a realizar o rompimento, já é um rompimento mais robusto, mais forte, a probabilidade reduz do falso rompimento. Eu estou citando bastante a questão do falso rompimento, para que vocês reduzam esses, esses erros de falso rompimento no setup de vocês. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, me avisa, eu tento esclarecer, tá? Mas a ideia é vocês criarem lógicas, vocês criarem um racional dentro do setup de vocês. E não algo do tipo, tem um retângulo, tem um teste, opa, no próximo se romper já entra. Aí você vai fazer um outro trade. Aqui você entrou com 3. Aqui teve um teste, mais um teste, opa, já estou entrando aqui. Mas você não tem uma lógica, você entra com 1, entra com 2, uma hora você entra com 5, outra hora você entra com 7 testes. Então tenta criar uma lógica, um racional. Tipo, eu entendo que um movimento de retângulo, para que o rompimento seja forte, eu só vou começar a olhar esse retângulo depois de 5 testes, depois de 4 testes, depois de 10 testes, por exemplo. Eu só vou começar a me interessar por esse retângulo a partir do momento que ele tiver 50% de Fibonacci referente à minha perna do movimento prévio. Né? Então, é começar a adquirir essas estruturas dentro do setup. Tá? Assim você não fica... Qualquer coisa é fundo, qualquer coisa é topo, qualquer coisa é retângulo. Entendeu? Então, isso é importante. Tá bom? Então, fica aí a questão da fórmula. Coloquei aqui na tela. Tá? Se vocês quiserem tirar até uma foto aí da fórmula, assim fica mais fácil para poder calcular. Né? Mas o importante é vocês criarem esse racional. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo.